Você já parou para pensar que nem todo herói da fé grita, aparece ou escreve livros? E se eu te dissesse que um dos maiores exemplos de confiança em Deus, na Bíblia, quase não tem fala registrada? Pois é, enquanto muitos correm atrás de reconhecimento, Zebedeu nos ensina o poder de ficar. Isso mesmo, de permanecer, de continuar sustentando, mesmo quando tudo muda. Até os filhos se vão. Num tempo em que as pessoas trocam de direção só porque ninguém aplaudiu, Zebedeu permaneceu no lugar onde Deus o plantou. Ele não virou líder de multidões, nem fundou igrejas, mas foi pai de 2 apóstolos. E isso não é pouco. Um deles morreu como mártir. O outro escreveu parte do Novo Testamento. Sabe o que isso significa? Que às vezes, o maior impacto vem de quem aceita viver nos bastidores. O que há por trás de um homem que perdeu os filhos para o chamado, e mesmo assim não se perdeu? O que ele nos ensina sobre propósito, fé e silêncio? E será que Deus também está te chamando para uma missão assim, sem holofotes, mas cheia de sentido? Você vai descobrir tudo isso agora. Zebedeu era um pescador de Betsaída, de fé silenciosa, mãos calejadas e vida simples à beira do mar da Galileia. Casado com Salomé, criou os filhos Tiago e João em um lar de fé, trabalho duro e respeito às tradições. Zebedeu não era rei, nem sacerdote, nem mesmo alguém que ocupasse um espaço de destaque nas escrituras, mas era firme, do tipo de homem que acordava antes do sol e voltava para casa com sal no rosto e peixe nas mãos. Um pescador comum, desses que a vida molda em silêncio. Era no rangido das redes e no ritmo das ondas que ele exercia sua fé, não com discursos, mas com atitudes. E diga-se de passagem, isso é muito mais raro do que parece. Casado com Salomé, formava um lar de base sólida. A fé não era gritante, mas estava em tudo: no pão dividido, no shabat respeitado, nos conselhos dados em poucas palavras, mas com verdade. Tiago e João cresceram vendo um pai que não se exaltava, mas ensinava pelo exemplo. Ele não precisava de holofotes. Sua grandeza era discreta, mas transformadora. E é aí que muita gente se engana, achando que só quem aparece é que está sendo usado por Deus. Zebedeu mostrava que a fé pode ser firme, mesmo quando é silenciosa. E talvez você conheça alguém assim, ou até seja esse tipo de pessoa, discreta, mas cheia de convicção. O mundo precisa de gente assim, que não negocia princípios mesmo na rotina mais simples. E foi nesse cenário cotidiano, mas profundamente espiritual, que algo extraordinário começaria a acontecer. Desde pequenos, os filhos mostravam força, coragem e um espírito impaciente, como se tivessem um trovão dentro de si. Jesus mais tarde os chamaria de Boanerges, filhos do trovão, numa identificação quase profética. Tiago e João não eram meninos tranquilos. Tinham aquela energia que não se ensina, uma mistura de coragem impulsiva com inquietação espiritual. Enquanto alguns jovens se contentavam em seguir os passos do pai no ofício da pesca, os dois queriam mais. Questionavam, sonhavam alto, desafiavam os limites. Às vezes brigavam entre si só para ver quem tinha razão. Era como se cada um carregasse um raio dentro do peito, prontos a explodir diante da menor faísca. Jesus não ignorou isso. Ele enxergou além do temperamento forte. Viu ali um potencial bruto que precisava de lapidação, não de repressão. E por isso os chamou de Boanerges, os filhos do trovão. Não como crítica, mas como identificação. Era quase uma convocação. O trovão é barulhento, sim, mas anuncia a chuva. Ele pode até assustar, mas prepara o céu para algo novo. E Jesus sabia que aqueles dois trariam tempestades, mas também frutos. É interessante pensar nisso na vida real. Quantas vezes a gente tenta domar uma personalidade forte, quando na verdade ela só precisa de direção? Se você conhece alguém assim, ou é esse alguém, talvez o segredo não seja tentar mudar quem é, mas entender o que Deus quer fazer com essa intensidade toda. Afinal, trovão que não assusta, não transforma o tempo. Durante uma pescaria comum, Jesus chama Tiago e João. Eles deixam tudo: redes, barco e o próprio pai, sem hesitar. Zebedeu permanece em silêncio, sentindo uma mistura de orgulho e dor. O chamado de Jesus não veio com trombetas nem anúncios no céu. Veio no meio da rotina, enquanto as redes eram lavadas e o cheiro de peixe ainda grudava na pele. Foi ali, na simplicidade do cotidiano, que o extraordinário irrompeu. Sigam-me.
Tiago e João não perguntaram para onde, nem pediram garantias. Largaram tudo, sem discursos, sem despedidas dramáticas. Foi uma decisão rápida, quase impulsiva, mas cheia de fé. E é justamente aí que mora a beleza. Eles reconheceram o chamado e não hesitaram. Zebedeu ficou, calado, segurando a ponta da rede com a mão firme, mas o coração abalado. O barco estava mais leve, mas o peito carregava um peso novo, o da ausência. Ele não protestou, não impediu, não questionou. Viu os filhos partirem e permaneceu. E isso diz muito sobre ele, porque às vezes o maior ato de fé não é seguir, mas liberar, deixar ir. Como quem planta e não arranca a raiz para ver se está crescendo. E a gente sabe, isso dói, mas é necessário. Quantas vezes Deus nos chama a liberar algo precioso, confiando que Ele fará mais com aquilo do que faríamos com nossas próprias mãos? Às vezes o chamado não é só para quem vai, mas para quem fica. E Zebedeu estava começando a entender isso na pele. Apesar de ficar para trás, Zebedeu era respeitado, liderava empregados e ensinava jovens, sustentando a casa com dignidade e fé. Zebedeu podia ter perdido os filhos para o ministério, mas não perdeu o propósito. O barco seguia navegando, as redes continuavam sendo lançadas e a vida precisava acontecer. Ele era mais do que um pai, era um líder. Tinha empregados sob sua responsabilidade, jovens aprendizes sob sua orientação e uma família que precisava dele inteiro. E é aí que se revela sua grandeza. Mesmo com a dor da ausência, ele não paralisou, continuou, não por obrigação, mas por consciência de chamado. A verdade é que nem todo mundo vai ser chamado para pregar em praças ou escrever cartas que mudam o mundo. Alguém precisa manter a base funcionando. E Zebedeu entendeu isso cedo. Liderar um barco com dignidade, pagar seus funcionários com justiça, ensinar os mais novos com paciência. Tudo isso também é ministério. Tem gente que pensa que fé só se expressa no púlpito, mas ela também se manifesta no pagamento em dia, no trabalho bem feito, no cuidado silencioso com quem está por perto. E enquanto alguns buscavam visibilidade, Zebedeu se fortalecia no anonimato. Afinal, quem disse que ser base não é ser essencial? E esse alicerce silencioso estava preparando o cenário para algo ainda maior, que logo se revelaria. Mesmo após a saída dos filhos, Zebedeu mantém o barco funcionando. O silêncio dentro do barco agora carrega saudade e ausência, mas também aceitação e confiança em Deus. A rotina já não era a mesma. Aquelas vozes que antes ecoavam entre as redes e as risadas que enchiam o barco de vida, agora eram lembrança. Zebedeu lançava as redes sozinho, e o silêncio parecia mais pesado do que o próprio trabalho. Mas não era um silêncio vazio, era um silêncio cheio de significado, porque mesmo com o coração apertado, ele escolheu confiar. A ausência dos filhos não foi vista como perda, mas como entrega. E isso só quem tem fé de verdade entende. Ele não virou as costas para Deus, nem ficou amargo com a decisão dos filhos. Ao contrário, passou a viver o chamado deles com o coração. Toda manhã, quando voltava do mar, havia uma oração no olhar. Uma conversa silenciosa com Deus entre uma onda e outra. Zebedeu não estava de braços cruzados esperando notícias. Ele estava sustentando a missão dos filhos com sua constância. E se você já teve que continuar mesmo com saudade, sabe como isso exige coragem. Porque continuar não é fraqueza, é fé. E Zebedeu sabia que Deus ainda estava no controle, mesmo quando os ventos mudaram o rumo da sua casa. E a vida dele ainda seria surpreendida de forma inesperada. A esposa de Zebedeu, corajosa e firme, começa a acompanhar o ministério de Jesus. Ela assume seu próprio papel de apoio e serviço, demonstrando que cada membro da família respondeu ao chamado de forma única. Salomé não fez barulho. Ela não apareceu nos holofotes como os filhos, nem ficou nas margens como o marido. Ela encontrou seu lugar no meio do caminho. Um lugar de presença, serviço e fé prática. Discreta, mas decidida, ela começou a seguir Jesus, não apenas por ser mãe de Tiago e João, mas porque também foi tocada pelo chamado. Não é à toa que estava presente nos momentos mais cruciais da caminhada de Cristo, até mesmo na crucificação. Isso não é pouca coisa, é coragem pura. Enquanto muitos fogem nos dias difíceis, Salomé permaneceu. E isso ensina algo valioso. Não é porque o seu papel não tem palco que ele não tem impacto.
Apoiar, cuidar, sustentar, são formas poderosas de servir. Às vezes, ser resposta de oração de alguém é tão significativo quanto ser quem ora. E quantas vezes nas famílias Deus chama um por um, de formas diferentes, para um propósito que só faz sentido no todo. Salomé foi prova viva disso, e talvez você também esteja sendo chamado a esse tipo de missão silenciosa, mas essencial. No meio de tudo isso, enquanto cada um encontrava seu lugar, a casa de Zebedeu se tornava um símbolo de entrega coletiva. E mesmo sem saber, eles estavam ajudando a construir algo muito maior do que podiam imaginar. Zebedeu continua firme, mesmo em silêncio. Ele sustenta a base para que Tiago e João sigam suas missões. Comparado a Ana e Abraão, entrega os filhos sem resistir. O tempo foi passando, e os filhos de Zebedeu não voltaram com frequência. Suas missões os levavam cada vez mais longe, mais fundo, mais alto. E Zebedeu seguia firme, sem pedir retorno, sem exigir presença. Era como Ana, quando entregou Samuel, ou como Abraão, quando subiu o monte com Isaque. Uma fé que não faz barganha, que não põe condições, que confia mesmo quando o coração chora em silêncio. Ele não precisava de reconhecimento. Sua certeza estava em Deus. Na ausência dos filhos, ele foi presença. Sustentava a casa, mantinha o legado e, principalmente, mantinha a fé viva. E essa fé não era feita de frases prontas ou gestos teatrais. Era o tipo de fé que se vê no cotidiano, no alimento servido, no barco reparado, na oração sussurrada ao entardecer. Muitas vezes, é isso que falta na vida moderna. Gente que não desiste da base, mesmo quando parece que ninguém está vendo. Gente que permanece. E mesmo que ele não estivesse nas viagens missionárias, nem nas cartas do Novo Testamento, Zebedeu estava lá, como raiz firme que sustenta a árvore, mesmo quando ninguém fala dela. E logo, a vida colocaria essa fé resiliente à prova de um jeito ainda mais doloroso. Tiago é morto por ordem de Herodes. Zebedeu não chora em público, mas silencia com dor e fé. João vive muito, tornando-se o discípulo amado e escritor de parte do Novo Testamento. Quando a notícia da morte de Tiago chegou, não houve alarde, não houve lamento rasgado, nem acusações contra Deus. Houve silêncio, aquele silêncio denso que só quem já perdeu alguém entende. Zebedeu sentiu a alma estremecer, mas não quebrou. Ele sabia o que Tiago representava. Um filho, sim, mas também um servo fiel que cumpriu seu chamado até o fim. E mesmo que a dor apertasse o peito, a fé segurava o chão. Era como se ele dissesse, sem palavras: Senhor, ele era teu antes de ser meu. Enquanto isso, João seguia vivo, e não apenas isso, florescia. Tornou-se o discípulo mais próximo de Jesus, aquele que descansava no peito do Mestre, aquele que escreveu cartas, Evangelho e até o Apocalipse. Zebedeu o via de longe, com olhos de quem entendia que o legado do Pai não está só no que se constrói, mas também no que se libera. Ele havia formado homens que marcaram a eternidade. E mesmo sem assinar nenhuma página, sua presença estava em cada linha escrita por João. Tem gente que não aparece nos créditos, mas sem eles, o filme nem aconteceria. E Zebedeu foi esse tipo de homem, a base por trás dos bastidores. Mas por mais que tenha sustentado com firmeza, o tempo e a vida continuariam a deixá-lo cada vez mais no anonimato. A Bíblia não relata a morte de Zebedeu, mas sua presença permanece como raiz, sustentando os frutos sem aparecer. Seu papel foi ensinar, sustentar e soltar, sem buscar destaque. A ausência de Zebedeu nos registros finais da Bíblia não é um erro, é um ensinamento. Nem tudo que é eterno precisa ser escrito. O impacto de um homem não se mede pelo número de vezes que seu nome aparece, mas pela profundidade das marcas que ele deixa. Zebedeu foi raiz, daquelas que ninguém vê, mas todo mundo sente. A árvore frutificou, e como frutificou, mas foi ele quem sustentou tudo, desde o início, no silêncio da fé. Hoje em dia, muita gente corre atrás de palco, visibilidade, likes, como se só existisse valor quando existe aplauso. Mas Zebedeu ensina o oposto. Ele nos mostra que há glória também no bastidor, que ensinar, sustentar e soltar, tudo isso é parte do chamado. E às vezes, o mais difícil é justamente soltar. Soltar o controle,
o reconhecimento, o desejo de ser lembrado. Mas quem vive pelo céu não precisa ser lembrado pela terra. Ele sabia que, no fim, o que importa é ter cumprido o que Deus confiou, mesmo que ninguém mais saiba. E mesmo sem estar nos versículos finais, seu exemplo ainda ecoa, porque a lição de quem viveu com humildade e fé silenciosa prepara o terreno para algo que hoje muita gente precisa aprender. O maior chamado, às vezes, é continuar onde Deus nos plantou. Ser raiz, base, apoio, mesmo longe dos holofotes, é missão nobre. Zebedeu prega com o silêncio, forma com o exemplo e sustenta com fé. Zebedeu nos ensina que nem todo mundo foi chamado para subir no monte. Alguns foram chamados para sustentar quem sobe, e isso não é pouco. Pelo contrário, é nobre, profundo e muitas vezes mais difícil. Ele entendeu que continuar onde Deus nos plantou não é estagnação, é obediência. Ser base não é ser coadjuvante, é ser a estrutura invisível que permite que o edifício se mantenha de pé. Enquanto todos olham para as paredes e janelas, é a fundação que impede tudo de ruir. Ele não precisou pregar um sermão, nem escrever uma carta. Seu sermão era o silêncio firme. Sua carta, o exemplo diário. É fácil falar de fé quando tudo vai bem. Difícil é sustentá-la quando ninguém está vendo, quando a saudade bate, quando a recompensa parece não chegar. Mas Zebedeu não desistiu. E talvez você esteja nesse mesmo lugar, longe dos holofotes, mas segurando tudo com as mãos cansadas e o coração confiante. É aí que mora o chamado. Não em fazer barulho, mas em permanecer firme. Não em ser lembrado, mas em ser fiel. E foi essa fidelidade que, sem alarde, ecoou por "E agora?", depois de conhecer a história de Zebedeu, me diz: será que você também não foi chamado para ser esse tipo de raiz firme? Será que sua missão não está justamente onde você pensou em desistir? Quantas vezes você já se sentiu esquecido, invisível, deixado de lado, quando na verdade Deus estava te usando para sustentar algo muito maior do que você imagina? Talvez sua fé silenciosa esteja sendo exemplo para alguém que nem tem coragem de te contar. Talvez sua constância esteja segurando o chão de uma família, de um projeto, de uma geração inteira. E se o seu chamado for exatamente isso, continuar onde muitos param, você está disposto a ser fiel mesmo quando ninguém está vendo? Se essa mensagem te confrontou, te inspirou ou te fez refletir, deixa aqui nos comentários o que mais te tocou. Quero te ouvir. E aproveita, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que o anonimato não é ausência de propósito. A jornada não acabou, ela está só começando.